Então, pessoal, temos aqui mais um vídeo, né, dessa atividade, que é a atividade do dia 29/6. Eu fiz um vídeo anterior da atividade do dia 22, né, e essa atividade aqui é referente a sombras próprias e projetadas, né, de objetos que não são objetos geométricos, são objetos redondos, né, corpos redondos. Então, a gente tem aqui essa primeira imagem, né, eu já tinha deixado destacado o espaço onde era sombra, né? Então, onde ia ficar luz, onde ia ficar sombra. Então, o que a gente tem que lembrar é que essa fruta, ela tá em cima, né, de uma base. Então, aqui nesse lugar aqui, ó, a gente tem uma base, né? Então, ó, um móvel, uma mesa ou chão. Então, por isso que essa sombra tá aqui. Então, o que a gente tinha que fazer nessa atividade? Pintar essa sombrinha aqui, ó. Então, ia vir aqui, ó, ia pintar a sombra, ó, a sombra tá saindo lá de baixo dessa minha fruta. Então, ela não é uma sombra que vai vir na lateral, né? Ela tá vindo aqui debaixo da fruta, ó. Então, essa parte da minha fruta, eu vou pintar. Então, ó, toda essa sombrinha aqui que vem de baixo, ó, vai ser pintadinho. Quando eu chego aqui nessa parte da fruta, eu tenho a minha sombra própria. Então, essa sombra eu também vou pintar. Então, eu vou lá, pego meu lapisinho, ó, vou passando, não precisa, ó, vocês estão vendo que eu tô agarrando o lápis bem lá atrás, ó? Então, ó, vou segurar o lápis lá atrás e eu vou pintar, porque eu não quero apertar esse lápis aqui, eu não quero apertar o grafite. Eu só quero soltar um pouquinho do pozinho do grafite, porque eu vou esfumar agora esse desenho. Então, ó, essa parte aqui da sombra vai ter que ser bem escura, porque é a parte que tá bem embaixo da fruta, ó. Então, esse cantinho aqui, ó, essa divisão é bem escura, tá? Aqui, ó, quando chega nessa linhazinha aqui, ó, que eu até deixei lá na imagem, essa linha ela tem que suavizar para chegar aqui, ó. A sombra ela não faz essa linha, ela vai suavizando, né, para chegar aqui. Então, eu vou vir com o meu dedo aqui, ó, e agora eu vou esfumar, ó. Eu vou esfumando, ó. E essa linhazinha aqui, ó, ela tem que ficar bem apagadinha, ela não pode ficar uma linha bem marcada, ela tem que ficar uma linha suave. Então, ó, eu vou vir depois com a minha borracha, ó, e eu posso, ó, até dar uma suavizada maior ainda nela, ó. E vou passando o dedo, ó, pra ficar suave essa divisão. Senão vai parecer que não é uma sombra, que ela foi pintada, que a metade da fruta é branca e a outra metade é preta, ó. Então, ó, tirei ali um pouquinho, né, da minha sombra, ó. Onde eu tirei demais, eu vou e coloco mais, ó. Esfumo. E lembrar, né, que a gente não tem contorno. O contorno se dá a partir da minha contraste, né, entre a minha fruta, que é mais escura, com a minha parede, que é branca. Então, não tem um contorno aqui, ó. Então, o contorno é quanto mais eu vou escurecer aqui, ó, mais vai aparecer ali a frutinha. Então, não tem contorno. Então, não precisa passar aqui, ó, o contorninho, tá? Contorno é só contraste. Então, ó, eu vou querer que apareça mais ela, ó, eu venho e esfumo mais o meu dedo, ó. Então, ó, aqui temos a sombra projetada e a sombra própria, né? Então, ó, ficou pertinho da fruta, ó, mais escuro, porque eu tô tendo aqui, né, menos luz. Então, mais escurinho. Afastou da minha fruta, já pode deixar essa sombra um pouquinho mais clara, tá? Quanto mais pertinho aqui, ó, mais escuro. Quanto mais afasta, mais claro, certo? Deu para entender? Aí, nessa fruta aqui, ela tá de uma maneira diferente. A luz tá vindo bem de cima dela, né? E aí, vocês percebem que tem várias linhazinhas aqui. Essas linhazinhas são infinitas, são as linhas de luz, né? Então, essas linhas aqui é a luz que tá passando aqui, ó. E ela vai parando, ó, aqui, ó, conforme o meu objeto é. Como ele é redondo, a minha sombra tem que ter o formato do objeto, né? Meio arredondado. Então, ela vai vindo aqui, ó, e ela vai fazendo esse contorno aqui desse objeto, ó. Então, ó, meu objeto é mais arredondado,
a minha sombra também vai ser arredondada. Se o meu objeto é quadrado, ele vai ser a sombra quadradada. E assim a gente vai fazer ela. Mesma coisa que eu fiz ali, ó, vou fazer aqui, ó. Sombra projetada, vou escurecer. Escureço bem. Quanto mais pertinho tá do objeto onde tá emitindo a sombra, mais escura eu vou fazer a minha sombra, ó. Então, ó, pintei a sombra aqui, ó, dá uma esfumadinha que aqueles espacinhos branquinhos ali já vão desaparecer, ó. Não precisa nem pintar muito com lápis, né? Então, ó, vai lá, escurece onde tem que escurecer, ó. Então, a minha sombrinha projetada ficou arredondadinha, certo? Aí, não podemos esquecer que aqui tem uma sombra também, né? Que é a sombra própria desse objeto. Então, a mesma coisa que a gente fez lá, a gente vai fazer aqui, só que ao contrário, ó. Mais ou menos aqui, ó, tá pegando luz nessa minha fruta, ó. Aqui também, ó, deve tá pegando um pouquinho de luz, ó. Que a minha linha, ela vem aqui, ó, e já para ali, ó. Ó, o último lugarzinho do solo que ela vai tocar, ó. Então, aqui a gente vai ter iluminação. Então, essa partezinha toda da minha fruta aqui, ó, eu vou escurecer. Então, eu posso passar bastante o lápis aqui, ó, deixar bem escuro. Quem tem o lápis 6B, né, pode estar usando o lápis 6B para fazer essa parte aqui também, ó. Então, ó, não tá pegando luz, é escuro. Vou lá e escureço bem, ó. Conforme a luz vai aparecer, eu vou diminuir essa concentração de escuridão aqui, né? Então, ela vai ficar mais clara. Então, ó, eu vou ir até aqui, ó, mais ou menos, ó, apertando o lápis e deixando escuro. Quando ficar mais próximo da onde tá pegando luz, agora eu posso vir com o meu dedo, ó, e esfumar. Então, ó, eu venho com o dedo e já vou esfumando, ó. Então, eu não preciso riscar tudo escuro lá, ó. Eu venho o dedo aqui, ó, e esfumo que já vai me dar o efeito que eu quero, que é de que lá tá pegando luz e aqui não. Então, ó, né? Ó, agora tá bem visível. Ah, passei demais, vem com a borrachinha, ó, e tira onde foi demais, pra deixar mais brilhoso, ó. Certo, ó. E vai lá, ó, de novo na borda, ó, pra suavizar, né? A gente não pode ter uma linha aqui, não, ó, a gente tem que ter uma suavidade na hora que sai da sombra pra ir pra luz, tá? Não tem que nem a sombra aqui, ó, que já corta, né, bem a linha. Aqui ele só vai suavizando, porque esse objeto, ele é um objeto redondo, né? Ele é um objeto circular. Então, a gente só dá uma suavizada, ó. Vou dar uma escurecidinha a mais aqui, ó, porque eu tirei na hora que eu esfumei. Vai aparecer bem o contraste, né, entre o objeto e onde é a sombra. Então, ó, posso deixar mais escurinha essa parte aqui, ó. Sempre nessa junção aqui, ele é bem escuro, onde junta a sombra projetada com a sombra própria. Então, ó, esse meu objeto agora, ele tem a impressão que ele tem volume, né? Porque a gente tá conseguindo enxergar esse objeto, né? A gente antes não conseguia enxergar ele com volume, ele parecia uma coisinha só, né? Uma coisa que foi achatada na parede. Agora aqui a gente tá vendo o volume dele por conta disso, ó. Então, aqui, ó, a gente não tem linhas, a gente vai ter contraste, né, de fundo branco com o objeto que é escuro, né? Sempre lembrando, né, que essas linhas assim são os contrastes do objeto, certo, pessoal? Então, essa atividade aqui é a atividade do dia 29/6. Então, quem tinha dúvida, tá aí uma palhinha, né, de como fazer, né, uma luz, né, para quem tava com dúvida ainda de como fazer essa atividade. Se ainda ficou com dúvida, me chama lá no WhatsApp que eu respondo, tá? Tiro a dúvida eu diretamente com vocês, certo, pessoal? Então, ó, essa aí é uma atividade avaliativa, então tem que fazer para entregar, para ganhar nota, tá? Que essa vale nota também. Essa é aquela anterior, do vídeo anterior, do dia 22 lá, são atividades que valem nota, certo, gente? Então, tá bom. Até então o nosso próximo vídeo aí. E não deixem, né, de fazer essas atividades e entregar aí, porque o nosso trimestre tá finalizando, certo?